Nesse vídeo nós iremos tratar a respeito do Bitcoin, que segue desabando nesse momento, sobre Banco do Brasil, Petrobras, Vibra, Vale e outros temas mais. Então vem comigo. Começando aqui pelo Bitcoin, muito embora ele esteja derretendo nesse momento 6,78%, é sabido que correções como esta é bastante esperada no caso do Bitcoin. Puxando-se aqui o gráfico semanal, nós estamos enxergando uma alta que praticamente não se alterou desde março de 2023. Agora houve um exaurimento da força compradora, pode haver mais alguma correção, mas enquanto o Bitcoin não ultrapassar essa região dos $50 mil, não haverá nesse gráfico uma alteração de tendência. E foi interessante que o pessoal, quando o Bitcoin chegou aqui novamente em janeiro de 2024, começou a ficar um pouquinho assustado, dizendo que a aprovação de ETF de Bitcoin não mudaria nada, e não foi isso. É que houve primeiro liquidações de alguns ETFs, depois com o saldo começaram a comprar os novos ETFs, e aí o Bitcoin subiu. Eu particularmente não compro Bitcoin via ETFs, mas é uma opção para as pessoas que querem se sentir mais seguras, não querem fazer a gestão do próprio patrimônio, então está tudo bem. Eu compro diretamente e para isso eu uso a Quantiferry, onde eu posso comprar Bitcoin e outras criptomoedas e ativos no exterior com taxa zero de corretagem, inclusive taxa zero cambial. Porque na Quantiferry você pode comprar esses ativos, se expor a eles, ainda que indiretamente, sem a necessidade de pegar os seus reais e converter em dólares. Isso é positivo porque daí você evita até mesmo a taxa cambial. Sendo que aqui o seu dinheiro não fica parado. O dinheiro que você deixa aqui, por exemplo, em dólares, ele rende. Então, como você pode perceber aqui em histórico, você vai perceber que os meus saldos eles ficam rendendo. Por exemplo, rendeu 1 em 21, rendeu 1 em 21. É porque esse saldo rende 6% ao ano em dólares. Caso tenha interesse em conhecer a Quantiferry, deixe o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Prosseguindo aqui, o Mercado Pago ele aumentou a remuneração da conta digital e ele está fazendo isso por um motivo muito simples: crescimento. A empresa quer crescer, por isso está aumentando o seu custo de funding. O custo de captação ficou mais caro. É que agora o saldo parado na conta do Mercado Pago vai passar a render 105% CDI já a partir do primeiro dia em que entra na conta, em comparação com 100% de antes. Esse aqui é um movimento que quase na contramão do mercado hoje envolvendo contas digitais, fintechs no geral. Nós vimos o Nubank, por exemplo, que reduziu a remuneração do dinheiro parado em conta em julho de 2022, quando a conta passou a remunerar 100% de CDI após os primeiros 30 dias na conta. Você também vem enxergando alguns bancos digitais criando taxas, como o C6 Bank. Então, o movimento natural é esse. Primeiro, esses bancos oferecem condições incríveis, mas isso é para crescimento e depois eles acabam cobrando taxas, mudam as condições, justamente porque em algum momento eles precisam rentabilizar toda essa base. E o Mercado Pago disse que vai lançar uma campanha de marketing ampla para divulgar a nova remuneração da sua conta digital. Então essa que é a ideia. E veja só que ainda o Banco do Brasil segue como alvo dessas discussões a respeito da sua rentabilidade. É óbvio que rentabilidade altíssima, como ele obteve nos últimos 2 anos, eu diria, não é algo razoável, mas manter um ROI em pelo menos 15 a 20% é bem provável que isso continue acontecendo. E a opinião do mercado não é diferente, de que o ROI deve ficar num patamar superior a 20% inclusive, apesar do guidance mostrar que há uma necessidade alta de provisões porque o agro brasileiro nesse ano deve sofrer. A Genial Investimentos, por exemplo, entende que o Banco do Brasil deve continuar entregando um ROI de 21% em 2024, o que seria excelente. E veja que esse ROI hoje, na casa dos 20%, é o dobro do que era em 2016, um dos piores anos para o Banco do Brasil, entre 2015 e 2016. E o preço-alvo do mercado fica ali, acima de R$60. Eu tenho como preço teto R$66, nos cenários que eu inseri, inclusive em outro vídeo, e aí até os 60 eu posso continuar comprando para chegar à minha meta de 6 mil ações. A XP também vê um ROI acima de 20%, mantendo recomendação de compra para 73, aí eu acho um pouco exagerado. Goldman Sachs mantém recomendação de compra para R$68. Mas detalhe, quando há uma unanimidade nesse sentido de que agora a empresa é boa, quer dizer que não tem mais tanta margem de segurança. A ação só tem margem de segurança para comprar com grande volume. Vocês estão vendo que eu estou comprando agora um volume bem menor, quando ninguém quer, quando todo mundo está falando mal, mas por outro lado, a empresa não está demonstrando números ruins. Essa é uma situação de oportunidade, o que não é o caso atual com o Banco do Brasil, que já está negociando praticamente no valor do seu patrimônio líquido. Portanto, é momento de cautela com o Banco do Brasil, não para sair comprando que nem maluco, como a gente poderia ter feito lá nos 30 até R$40. Com relação à Petrobras, que está caindo um pouquinho
pouquinho na presente data, mas teve aquela forte queda de 5% porque o seu CEO disse que, por conta da transição energética, os dividendos da Petrobras precisam cair. Não apenas isso reforça essa correção em Petrobras, como também uma produção menor de petróleo e gás em janeiro. A produção da Petrobras está caindo um pouco em comparação com o ano passado. E mais uma polêmica agora, que é praticamente o dia a dia da Petrobras. O governo está defendendo que ela reduza o preço do gás natural para a produção de fertilizantes. Isso foi defendido pelo Geraldo Alckmin. Ele defendeu isso porque no Brasil nós importamos cerca de 85% de todo o volume de fertilizantes nitrogenados usados na agricultura. Justamente porque o custo de produção interno no Brasil é alto em virtude do gás natural. Então, na visão dele, se a Petrobras abaixasse o preço do gás natural, subsidiando o setor, facilitaria. Então a ideia de achar que não vai haver em nenhum momento uma intervenção nos preços de Petrobras pode ser uma ideia ingênua. É confiar demais no governo. Por isso, de novo, eu saí aos R$40 com uma ordem no VAC há algum tempo de Petrobras. Não é recomendação. E saiba que investir em Petrobras é isso. Pegar uma oportunidade de puro desespero e saber que vez ou outra o governo vai realizar declarações duvidosas, vai sofrer eventuais intervenções, o petróleo pode desabar e a ação vai acompanhar por conta da correlação com o petróleo. Então não é fácil investir em commodity. Você precisa estar ciente de toda essa alta volatilidade, ainda mais quando você está tratando aqui de uma estatal como a Petrobras. E tratando aqui da Vibra, as ações estão desabando quase 5%, mesmo após o lucro ter saltado 480%. E uma provável resposta para isso é o diesel russo. A Vibra quer recuperar market share, ou seja, pedaço do mercado onde ela atua, e para isso ela está preparada para importar o diesel russo, sendo que a Vibra reconheceu após os resultados do ano de 2023 que esse diesel russo, junto com o americano, já faz parte estruturalmente do suprimento de combustíveis do país. Ou seja, não daria para ficar sem esse diesel russo, ela está dizendo. Por isso ela quer se posicionar ainda mais agressivamente nesse mercado. O CEO da Vibra disse que a empresa acabou perdendo market share no diesel, principalmente no segmento B2B, e que ela pretende então recuperar essa fatia de mercado. Abre aspas para o seu comentário. Um dos fatores para perder esse market share foi o diesel russo. A Vibra aguardou um pouco, colocou um processo bastante robusto de compliance, de atendimento a todas as normas para importação do diesel, e isso acabou afetando o nosso resultado no segundo semestre numa base relativa. Enfim, agora a Vibra vai importar o diesel russo com mais agressividade. Então tudo isso ofuscou um lucro bem superior, um resultado que deveria ser considerado positivo pelo mercado, ainda que se ressaltar que muito do resultado veio de não recorrentes, ganhos fiscais, então isso não mede geração de caixa da empresa. O BTG avalia que surpreende que os principais pares setoriais da Vibra não pareceram ter que sacrificar tanta participação de mercado quanto ela. Então basicamente é o mercado duvidando aí da tese de Vibra no curto prazo. Ela já se valorizou muito. Quando nós pegamos aqui os últimos 12 meses, quase 70%. Então qualquer correção, mesmo que não tenha um motivo específico, já seria algo esperado. Vibra, confesso que é uma empresa interessante, mas eu fico um pouco incomodado com essa margem líquida, que tende a ficar aqui na casa dos 2%, no máximo 3%. Então é só uma questão de critério próprio para a escolha de ações e inserção na carteira. Não é recomendação. E por fim, o BTG deixou de recomendar a compra de Vale, ele vinha recomendando já faz um ano, rebaixando o papel para neutro, que significa não comprar nem vender, sendo que o BTG disse que errou ao recomendar a compra da ação da Vale um ano atrás, chamando o papel agora de Value Trap, como se fosse uma armadilha do mercado financeiro. Então ocorreu o downgrade, o preço-alvo antes era $19, agora $16, ainda assim a ADR da Vale está em $13,44, mas diante dessa margem de segurança que ficou menor, o BTG preferiu deixar como neutro. E eles disseram, esse é claramente um downgrade atrasado, então eles estão dizendo, a gente já deveria ter mudado de ideia há algum tempo. E continuou, dado o nível de drenos de caixa, por conta de Brumadinho e Samarco, nosso principal desafio nas discussões recentes com investidores tem sido provar que a companhia de fato está barata. Então veja só que interessante, muitas vezes uma casa de análise, um banco de investimento vai realizar uma recomendação mesmo que eles não estejam completamente convencidos da tese e eles querem convencer os investidores de que a tese é correta. E aí, quando eles veem
que os investidores não estão se convencendo, eles voltam com a sua decisão. Então, esse é um problema. Você precisa avaliar qual caso de análise segue firme por muito tempo, qual delas tem conflitos de interesses. É bastante difícil fazer isso. Então, é sempre importante, caso você queira seguir por uma casa de análise, olhar muito bem o seu histórico, assinar apenas aquilo que você realmente confia e buscar casas de análise independentes. Corretoras, não há independência. Banco de investimento, também não. Você pode ler os relatórios, mas apenas como fonte de informação. Essa seria a minha recomendação. E seguindo, o BTG disse que a Vale negocia a uma taxa interessante de prêmio de risco, mas os riscos seriam altos agora. Relação EV sobre EBITDA de 4,3 vezes, o papel está barato, 15 a 20% de desconto em relação a pares australianos, mas ainda assim eles estão dizendo que não dá para comprar agora. Ainda o BTG citou ali ruídos políticos, o que deveria ser ignorado, porque isso aqui não muda nada na Vale. Houve uma citação aqui que é importante, a respeito de interrupções operacionais no estado do Pará, mas isso aqui não deteriora os fundamentos da empresa. De qualquer forma, a recomendação caiu para neutra, sendo que Vale desde o início do ano só cai. Chegou a tocar R$ 77, agora voltou para os 66, uma região de preços que ela já está há muito tempo andando de lado. Então Vale, o cenário ainda é de indefinição. Ainda permaneço com as minhas 1.800 ações de Vale, mas em algum momento pretendo vendê-las, pelos motivos que expliquei aos membros do canal. Lembrando, por fim, que as matrículas do nosso treinamento Formação Mirai Investing Investidor Independente estão abertas. É um treinamento completo de finanças e investimentos. E você poderia se perguntar qual o diferencial, Luan? O diferencial está aqui. Você não vai encontrar um módulo voltado para valuation com tanta profundidade quanto nós criamos, noções de matemática financeira, além de um módulo de ações que eu desafio você encontrar um mais completo, inclusive com o nosso checklist de ações que vai te fazer escolher ações com muito mais segurança. Além disso, damos garantia de satisfação. Além dos 7 dias normais para você testar o curso, você vai ter uma garantia de que, completando 100% do curso e mesmo assim não se sentindo um investidor mais independente, mais capacitado, você poderá solicitar o seu dinheiro de volta. Eis a confiança que nós temos no trabalho do FMI. Caso queira conhecer o FMI, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa de Vale, Vibra, Petrobras e Banco do Brasil. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!